Boa tarde, tudo bom? Hoje, pela primeira vez, eu tô com camiseta no canal e de coque, porque eu estou num momento de descanso. Eu não achei que seria tão necessário assim ficar tudo arrumadinho, porque esse canal ele é mais de relaxamento, de como eu penso nas coisas. Hoje nós vamos continuar a série sobre mitologia grega e basicamente eu sempre citei a coisa da mitologia grega que eu faria sobre Caos, aí depois teve Nix, Erebus, e que eu faria sobre os filhos deles. A gente ia fazendo aquela linhazinha. Eu achei um pouco confuso, porque eu deixaria alguns aspectos da criação através da mitologia grega meio de fora. Então o que eu achei mais interessante? A gente vai seguir sim o caminho da família Caos, só que a gente vai falar também sobre aqueles que são considerados como os irmãos, mas em algumas situações são também caracterizados como filhos do Caos. Em tese, é uma coisa um pouco confusa. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o Eros, e é meio bizarro, por assim dizer, porque eu já fiz um vídeo no canal sobre os Eros e os Erotes. Só que agora a gente vai falar sobre um Eros um pouquinho diferenciado, ok? Antes de começar a falar sobre isso, eu quero deixar um aviso para vocês. Aqui embaixo tem um link muito bacana, muito importante de um projeto que eu faço parte, que é o Primeiros Passos, um curso de treinamento comportamental que está muito bacana. Quem quiser dar uma olhada, porque é uma excelente oportunidade. Ela não vai ficar dessa maneira, esses valores, do jeito que está sendo organizado por muito tempo. Eu vou trazer algumas mudanças, assim como tudo na vida. Sem muita enrolação, vamos às situações então de quem afinal de contas seria Eros. Eros, em algumas vertentes, é considerado como filho de Afrodite. Só que Eros, como filho de Afrodite, ele representa o amor, Eros, que seria a paixão, o amor, o sentimento, o amor como sentimento profundo, E nós temos os erotes, que são relacionados com os tipos de amor. Só que também tem a versão de que o Eros é filho de Pontes e Poros, se eu não me engano, que seria a deusa da pobreza, que ela não tem nada, não tinha nada, e Pontes deitou e ela quis ter tudo aquilo que Poros tinha. Então coloca aquela insaciedade do amor, que o amor ele é sim uma questão de buscar algo, mas nunca se saciar completamente. Ele é considerado como alguém que segue a Afrodite e em algumas versões também considerado como filho dela. Só que levando isso em consideração, a mitologia grega ela tem muito disso, de várias divindades terem uma representação. Ele é filho desse, mas algumas versões é filho desse, algumas versões é filho desse. E o Eros é considerado em algumas situações como uma divindade primordial. Nós vamos tratar agora do Eros primordial, ok? O que eu quero dizer com Eros primordial? Qual é a diferença? Todo aquele que ele não é filho de uma determinada divindade, ou que ele é filho de uma determinada divindade, ele é caracterizado com determinados poderes e influência. O Caos, na mitologia grega, como divindade, ele deixou de existir em um determinado momento, única e exclusivamente porque todas as coisas e formas eram presentes dentro do Caos. O Caos se dividiu nos seus dois filhos, Nix e Erebus, que a gente já falou disso, que seria a sombra e a noite, ou seria um à noite e o outro relacionado com sombra e trevas, que seria o Erebus, a Nix, a deusa das estrelas, do universo, como a gente vê, e o Erebus, o deus daquilo que está fora do universo, que seria a sombra eterna e profunda. Só que, para que um deus gerasse filhos, a mitologia grega ela tem a geração biológica. Ela tem tanto a Nix, por exemplo, tendo filhos gerados dela mesma, como filhos que ela gerou junto com Erebus. Então existe uma teoria que se coloca o Eros como um filho do Caos, porque ele se desprendeu do Caos assim como Gaia, e foi permitido aos deuses, após o Eros mitológico, vamos colocar como irmão do Caos, ele permitiu aos deuses a união, porque ele gerou a ideia de paixão.
Então é mais ou menos assim, o caos gerava tudo a partir dele, se desprendia, só que os deuses não se uniam, eles não tinham uma relação física, e através dessa relação física, geração de filhos. E como isso acontecia, o Eros surge dessa maneira. Só que se você pesquisar sobre Hesíodo, você olhar sobre os poemas, sobre várias coisas, você não vai ver muito sobre o Eros como deus primordial. Só que existe uma necessidade da explicação da união entre os deuses. Então ele entra dessa maneira. O caos como aquela coisa meio biológica de surgir de si mesmo, Gaia, Urano, Tártaro, os deuses primordiais, assim como Nix e o Erebus, só que esses como filhos, os outros como desprendimento. O que eu pessoalmente nunca entendi, porque meio que é assim, matérias foram desprendidas do caos e criaram os deuses primordiais. Só que o caos decidiu se dividir em dois filhos. Então a diferença da Nix e do Erebus para os outros deuses primordiais é que uns surgiram do caos. Esses dois, o caos se dividiu nos dois. Então se você pega todos os poderes e a presença de Nix, todos os poderes e a presença do Erebus e o controle que eles têm sobre todo o universo, na junção dos dois você tem o caos. Só que a junção carnal, a junção física, ela foi necessária à apresentação de uma divindade para isso. Então, por isso que eu falei com vocês, se vocês pesquisarem, vocês têm o Eros em algumas versões, como filho de Pomos e Pontes, se eu não me engano os nomes são esses, eu vou colocar aqui para vocês, e como filho de Afrodite também. E tem essa fisiologia, por assim, divina. Como eu já fiz um vídeo no canal falando sobre as questões do Eros como filho de Afrodite, como um erote, como o símbolo do amor, eu vou trazer para vocês esse da junção dos deuses. Aí fez Gaia com Urano, a Nix com Erebus, e após a criação do Eros, né, o primeiro amor, por assim dizer, os deuses se uniram. Uma outra coisa interessante é que a Afrodite ela reclama com uma outra deusa, se eu não me engano é Metis, pelo fato do Eros nunca crescer, de sempre ser uma criança. É a ideia daquele amor que deve ser cuidado, né? Aquele amor infantil. E ela fala que ele deveria ter um irmão, que ao ele ter um irmão, ele ter alguém para acompanhá-lo, ele teria um motivo para crescimento. Aí nós temos o Eros e o Anteros, que é a outra versão, um outro tipo de amor, uma outra maneira que já foi falado. Então o que eu vou fazer agora, né? A gente vai fazer essa coisa mais horizontal, buscando para o vertical. A gente vai falar sobre os deuses primordiais, voltar para a família do caos e falar sobre os filhos da Nix e do Erebus. Depois que falar sobre eles, a gente volta e vai fazendo as junções entre os deuses primordiais, o que surgiu a partir deles, beleza? É um vídeo mais curtinho, porque como eu falei com vocês, o Eros, irmão do caos, ou Eros surgido junto ao caos, ele é uma divindade representativa da união, ok? Eu vou procurar aqui no canal para ver se eu não tirei o vídeo do ar, que é o que falava sobre os Eros e os Erotes. Vou deixar a marcação aqui para vocês assistirem também e ter um complemento sobre, afinal de contas, quais são as facetas do amor que é tratado na mitologia, que é muito interessante saber sobre isso. Era bem isso que eu tinha para falar com vocês. Curte, compartilha, se inscreve no canal, façam comentários aí embaixo sobre alguns questionamentos, aquilo que vocês sabem sobre o assunto, que isso me ajuda demais, ok? Tudo de bom para vocês, até a próxima, tchau, tchau, beijo no ar.